Então esse próximo teorema aqui, ele fala o seguinte. Então, seja R uma reta dada, tá? E P, então uma reta dada, e P um ponto fora dela. Tá? Então, esse teorema diz o seguinte, que existe uma única reta perpendicular à reta R e que passa por P. Tá? Então aqui é um teorema de existência e unicidade. Então a gente tem que mostrar as duas coisas. Tem que mostrar que existe e tem que mostrar que é único. Tá? O método de mostrar que é único é sempre o mesmo. Né? Supõe que tem outra e chega em algum absurdo. Mas a existência é por meio de construção. Então vamos ver como que a gente pode construir essa reta perpendicular. Então vamos lá, como que a gente constrói? Então primeiro eu considero dois pontos, Q e R, dois pontos na reta R, tá? Dois pontos quaisquer. Aqui eu peguei dois quaisquer, tá? Acabou ficando aqui com o Q, com o P, né? A projeção aqui no meio entre Q e R, mas não tem problema. Poderia ser os dois para cá ou os dois para lá, não tem problema, tá? Muito bem. Então veja só, a gente tem aqui o seguinte. Se a reta que passa por P e R, ou a reta que passa por P e Q for perpendicular, acabou. Né? Porque a gente já achou uma reta, né? Mostramos a existência de uma reta que passa por isso. Tá? Mas aí seria muito fácil. Tá? Muito bem. Então, se PQ ou PR for perpendicular a R, acabou. Então aí não tem mais o que fazer. Agora então vamos supor que não são, tá? Então se não são perpendicular, então o que vai acontecer? Então no semiplano determinado pela reta R e que não contém o ponto P, eu vou considerar então uma semi-reta com origem no ponto Q, de tal forma que o ângulo dessa semi-reta com R seja congruente ao ângulo PQR. Então aqui a gente tem um segmento, então vamos fazer aqui o segmento. Opa. Tá? Então aqui a gente tem um segmento de reta ligando P e Q. Tá? Então eu vou fazer o que? Eu vou construir uma semi-reta aqui que tem o mesmo ângulo, né, desse aqui. Então aqui eu tenho um certo ângulo aqui. O que eu vou fazer? Eu vou fazer a mesma abertura desse lado aqui, ó, tá? E construir a semi-reta. Então mais ou menos aí, vai ficar mais ou menos assim. Mais aberto, mais ou menos. Então aqui esse ângulo aqui tem a mesma medida que esse ângulo de cima, tá? Então da forma que a gente construiu a medida, né, o ângulo PQR é congruente. Aí aqui eu vou escolher um ponto, né? Eu vou escolher um ponto aqui que a gente vai chamar de T, tá? E não é um ponto qualquer. Eu vou escolher um ponto cuja distância até aqui é a mesma distância de Q até P. Tá? Então aqui vai ser mais ou menos, sei lá, aqui, ponto T. Tá? Então ele vai ser congruente aqui ao ângulo RQT. Tá? A gente construiu dessa forma. Tá? Ok. Além disso, então, esse T aqui foi pego de forma que a distância dele até Q é a mesma distância de Q até P. Então, PQ é igual a QT. Ok, então temos essas congruências, né? Ok, prosseguindo então, o que a gente pode concluir? Bom, com essas informações, pessoal, o que eu tenho ali? Eu tenho o ângulo, tenho os segmentos, tá? O que eu posso concluir? Bom, como esses dois lados aqui são congruentes, né?
Então, se eu traço aqui essa reta, né, esse segmento que passa por P e T, então aqui eu tenho um triângulo, né, isósceles. Né? Dessas informações aqui, eu tenho então que o triângulo PQT é isósceles. Tá? Às vezes, pessoal, na anotação, vocês podem pôr ou só a sequência de 3 pontos aqui, ou um triângulozinho, também não tem problema. Tá? Também pode, é anotação também de triângulo. Tá? Então, aqui eu estou usando sem o triângulozinho. Né? Então, o triângulo PQT é isósceles. Né? Por quê? Porque esse lado aqui tem a mesma medida desse. Tá? Muito bem. E a base PT? E QR, tá? QR aqui é a bissetriz. Tá? Por que é a bissetriz? Porque esse ângulo aqui é igual a esse. Né? Então, eu estou dividindo todo o ângulo Q aqui no meio. Tá? Exatamente. Isósceles com bissetriz QR. Então, QR é a bissetriz do ângulo PQT. Bom? Muito bem, até aqui, beleza. Agora, pessoal, olha, observe o seguinte. Bom, temos então, agora eu vou olhar para dois triângulos. Eu vou olhar para o triângulo P, Q, R', mas quem é R'? R' é exatamente esse ponto aqui, ó. Tá? É o ponto de interseção ali do segmento PT com a reta R, tá? Chamei de R'. Então, vou comparar esse triângulo PQR' com o triângulo TQR'. Então, PQR', então esse triângulo aqui, e o triângulo TQR'. Tá? Então, o que a gente pode afirmar entre os dois? Veja só, esse ângulo aqui é congruente a esse ângulo. Esse lado aqui é congruente a esse lado. E esse lado é comum. Se é um lado comum, então eles são congruentes. Tá? Então aí a outra informação que faltava aqui é que QR' é igual a R', Então, ou seja, esse lado, esses dois lados aqui são congruentes. Então é lado, ângulo, lado. Então estão na sequência certinha ali. Então esses dois triângulos são congruentes. Tá? Então, PQR' é congruente a TQR'. Pelo caso, lado, ângulo, lado. Tá? Com essas informações aqui. Que a gente construiu eles dessa forma. Então, esses dois triângulos aqui são congruentes. Beleza. Se eles são congruentes, o que a gente pode tirar disso? Né? A gente tem dois ângulos aqui, não é? A gente tem esse ângulo aqui e esse ângulo aqui. Tá? Então, se esses dois triângulos são congruentes, então quer dizer que esses dois ângulos aqui também são congruentes. Então, isso vai implicar que o ângulo PR', então, PR' aqui, ele vai ser congruente ao ângulo TR' aqui. Beleza? Beleza. Só que a gente tem uma questão aqui, ó. Esses dois ângulos aqui, eles são suplementares. Por que eles são suplementares? Porque eles estão em cima de uma reta, né? A reta que passa por PT. Ok? Então, esses dois aqui têm a mesma medida, né? Então quer dizer que a medida desse é igual à medida desse, tá? E a medida deste, PR' aqui, mais a medida deste, TR' aqui,
é 180. Veja só, se esse é igual a esse, eu vou chamar, sei lá, de x. Né, se eu quero saber o valor. Aqui só para a gente pensar. Então esse é x e esse é x. Então esse aqui é x, esse é x. Então 2x é igual a 180. Mas se 2x é igual a 180, o que acontece? Então x é 90. Ou seja, esse é 90 graus e esse é 90 graus. Então, em vez de desenhar ali curvinho, então são dois ângulos de 90 graus. Se são ângulos de 90 graus, então quer dizer que a reta que passa por PT é perpendicular à reta R. Então, encontramos uma reta que é perpendicular à reta R. Então, é a reta que passa por PT. Tá bom? Então é dessa forma que a gente constrói uma reta que é perpendicular a uma reta dada e passa por um ponto dado fora dela. Tá bom? Muito bem. Então exatamente essa é a ideia da existência. Então é assim que existe. PT é a reta perpendicular existente. Tá? Vamos ver agora como fica a questão da unicidade. Para mostrar a unicidade, então, a gente faz aquele mesmo procedimento. Suponha que a gente tem duas que satisfaz, e aí vamos chegar numa contradição, tá? Então eu estou aqui, estou com a reta R, o ponto P fora dela, e aqui eu estou supondo, então, que eu tenho duas retas que são perpendiculares. Então tem a reta PQ, que é perpendicular à reta R, e tem a reta PT, que é perpendicular à reta R. Tá? Note que aqui eu desenhei o ortogonal aqui, né? Até no desenho já não dá para fazer, né? Mas vamos ver como provar usando o que a gente tem até agora da geometria. Então vamos lá. Então supus, né? Então seja P e T os pontos de interseção dessas retas com a reta R. Os ângulos Q e T são ângulos retos, né? Eles são retas perpendiculares, então os ângulos têm que ser retos. Muito bem. Bom, pelo corolário 1, né, pelo corolário anterior, o que a gente viu lá pelo corolário anterior? Que o ângulo externo, olha só como que a gente consegue provar facilmente, chegar num absurdo facilmente usando o corolário anterior. Bom, se aqui é 90 graus, pessoal, quanto que vale esse ângulo externo aqui? 90 graus. Por quê? Porque ele é suplementar. Então a soma tem que dar 180. Então se aqui é 90, aqui tem que ser 90. Tá? Bom, aqui eu tenho um triângulo, né? PQT. Se eu tenho um triângulo, esse ângulo aqui é um ângulo externo. Então, pelo corolário anterior do teorema do ângulo externo, esse carinha aqui, ele é maior, pelo teorema do ângulo externo, esse carinha tem que ser maior que esse ângulo e que esse ângulo. Tá? E aí, pelo corolário, diz o seguinte, que esses dois ângulos aqui tem que ser agudos, obrigatoriamente agudos. Esse não é agudo, ele é reto, ele é exatamente 90 e não é menor ou igual, né, que diz o teorema do ângulo externo. O ângulo externo não diz que esse ângulo é maior ou igual aos internos não adjacentes. Ele diz que é maior, estritamente maior. Tá? Então esse que é o absurdo. Tá? Chegamos aí num absurdo que esse ângulo aqui, que a gente supôs ser 90 graus, ele é agudo. Então, por um lado ele é 90 e por outro, usando o corolário, ele é agudo, ele é menor que 90. Então é um absurdo.